Olá, seja bem-vindo ao Saúde Você de hoje, um programa muito especial, principalmente para mim, que estou vendo uma segunda vida, uma segunda chance que Deus me deu e eu preciso compartilhar com vocês. As pessoas que me acompanham nas redes sociais sabem que eu hoje sou mãe de duas meninas lindas, da Rafaela e da Manuela, e eu tive uma história muito difícil nos últimos dias e eu decidi que depois do que eu passei, eu ia levar essa informação para o máximo de pessoas que eu pudesse, porque hoje nós estamos vivendo tempos muito difíceis por causa da Covid-19. E eu que me preservei tanto, que me cuidei tanto, acabei passando pela Covid. E tive uma história muito difícil chegando até a intubação. E eu tive Deus acima de tudo, vários médicos que me atenderam no Hospital São Luís, a quem eu sou muito grata, cada enfermeiro, a cada pessoa que entrou naquele quarto, a todos os médicos que me assistiram, as pessoas que eu não vi, que fazem parte de toda aquela estrutura hospitalar. Eu não tenho palavras para dizer o quanto, para mim, é gratificante e me emociona estar aqui hoje. Estar tendo a oportunidade de falar com você que está em casa, de um testemunho de uma pessoa que vivenciou a Covid e o que ela pode fazer na vida das pessoas. Hoje a gente está vivendo um mundo onde as pessoas ainda não se conscientizaram. A gente precisa ter consciência, a gente precisa ter empatia, precisa ter amor ao próximo. É muito sério. Tem pessoas que passam por ela como algo que não aconteceu, são assintomáticas. E tem pessoas que chegam a um estado gravíssimo como eu. E para falar de tudo o que aconteceu, nada melhor do que trazer duas pessoas que marcaram essa história da minha vida, que vão ficar para sempre marcadas nessa minha nova fase, que é o Dr. Diego Ramos, pneumologista, e o Dr. Fernando Menezes, cardiologista. Doutores, sejam bem-vindos. Já chorei, já me emocionei, porque eu me lembro que quando eu voltei da intubação, Deus colocou um anjo na minha frente. E o Dr. Diego pegou na minha mão, quando eu recobrei a consciência. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre esse momento, né, que a gente está vivendo, da consciência das pessoas, falando primeiro da Covid, né, o quanto é sério, o quanto as pessoas precisam realmente se cuidar e o que vocês têm vivenciado hoje nos hospitais. Bom, realmente essa situação da Covid ainda é preocupante, claro, no país. A gente sabe que, apesar da maioria dos casos ser uma forma leve, alguns pacientes vão para a forma grave, como você, e mesmo em formas leves a gente está contaminando outras pessoas. Então, é extremamente importante que as pessoas respeitem o isolamento social, que usem máscara, que usem álcool em gel, para evitar a disseminação maior da doença. A gente sabe que é uma doença que afeta principalmente os pulmões, seria isso? Por isso que o pneumo está sempre envolvido? Hoje a gente sabe que a Covid ela é uma síndrome, então ela afeta, claro, os pulmões, começa com gerar uma pneumonia, mas que também tem outros comprometimentos, né? Tanto neurológico quanto cardiovascular, renal. Então, às vezes cada paciente vai ter uma manifestação, mas faz uma síndrome inflamatória muito grave na fase aguda. E além da fase aguda, também tem as manifestações do pós-Covid, né? As manifestações a longo prazo. Em que momento, no meu caso, foi acionado, por exemplo, a necessidade do Dr. Fernando como cardiologista? O que aconteceu ali? Até porque eu vou ficar sabendo de tudo agora junto com vocês, né? Eu estou na fase de recuperação, como o doutor falou, tem sequelas, é um momento muito delicado, até psicológico, né, doutor? Eu acho que o que pega mesmo é a gente recuperar. E tem que ter muito cuidado, mas em que momento, por que acionar um cardiologista? O Covid, ele é mais grave em pessoas com cardiopatia prévia, isso já se sabe desde o começo, mas mesmo em casos que não se tem uma disfunção do coração, que o coração está estável, o cardiologista ele tem um papel muito importante, principalmente, e como foi muito no seu caso, no controle do volume. O controle da volemia do paciente internado. Então, o cardiologista ele faz esse trabalho junto com o pneumologista e cada um tem o seu papel que vai correndo em paralelo. A gente sempre tenta no São Luís, a gente manter uma equipe com um infectologista, um pneumologista. Sim, são vários e um cardiologista, uma multiprofissional,
O Covid, ele, como o Dr. Diego falou, ele acomete vários órgãos, vários sistemas. Então, é muita coisa para um médico isolado estar lidando com isso. Cada um vê a sua parte em paralelo para ter um desfecho bom. Eu, durante o tempo que eu fiquei no hospital, a parte que eu me recordo, né, eu fiquei vários dias, enquanto gestante, com o coração acelerado, né? Eu tive muita arritmia, vamos dizer assim. Depois as crianças nasceram. Essa arritmia, ela persistiu, foi isso que levou a essa importância do cardiologista, por exemplo, no meu caso, que foi muito presente a cardiologia? O seu caso inicialmente começou com um quadro de frequência cardíaca mais elevado, com uma taquicardia. Isso até antes da questão da detecção do Covid. A gente já via avaliando que estava com uma frequência mais alta. Isso acontece e é bem comum em gestantes. A frequência cardíaca nas pacientes em gestação, ela fica elevada no processo normal. Mas isso também pode acontecer no Covid. O Covid, ele tem várias manifestações cardiovasculares e os pacientes que têm alguma manifestação cardiovascular, eles têm uma tendência a ter um pior desfecho, a ter uma forma grave. Então, sempre que tem um caso grave, muito provavelmente vai ter uma alteração cardiovascular associada e daí o benefício de ter um cardiologista sempre avaliando junto. Doutor, por que eu fui entubada? Por que chegou a esse ponto? O que leva a pessoa à intubação? Não só eu, mas o que leva a pessoa a intubar? O Covid, ele faz um infiltrado inflamatório no pulmão, que é a pneumonia viral, e à medida que essa pneumonia ela se estende, que ela aumenta a extensão, isso faz com que você tenha necessidade maior de oxigênio inicialmente, até que chega um ponto de descompensação, onde fica muito difícil você respirar de forma espontânea ou com uma quantidade de oxigênio muito alta. A partir daí, a intubação ela é feita quando é o momento mais seguro para que o paciente consiga respirar de uma forma adequada até que ocorra a redução da inflamação do parênquima pulmonar. Então, você chegou a um ponto que estava com oxigênio a 100% e não conseguia se manter. E aí precisou sedar e intubar para continuar o tratamento com essa modalidade. Quando a gente fala em intubação, é uma palavra que ela mexe muito. Eu falo a palavra, ela mexe muito com a pessoa, com a família. A intubação, ela é um recurso que não é só para quem está ali numa fase de, olha, já não tem mais chance, vamos intubar para ver se sobrevive. Às vezes ela é necessária até para um caso que está estável, mas para de repente trazer um conforto maior, até para as pessoas que estão em casa entender e não ficar assustada quando fala em intubação, porque a família sofre demais. E por falta de conhecimento, né? A intubação ela já é um procedimento usado na medicina há muitos anos, então ela tem várias outras utilidades, como por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia com anestesia geral, isso inclui uma intubação e uma extubação breve, então é um pequeno período que a pessoa passa intubada. Em outras doenças, como por exemplo, uma pneumonia comum, se for um caso mais grave, a pessoa pode necessitar de intubação. Na COVID, ela é feita nos casos mais extremos, claro, mas ela também é uma forma de tratamento. Então, Entendi. As pessoas às vezes se assustam porque os pacientes intubados, eles têm uma taxa maior de não sucesso, de mortalidade, mas é uma forma de tratamento. Então, nos estágios de tratamento, um deles se constitui em realmente colocar em ventilação mecânica. Mas isso já é usado há muito tempo. A gente, na verdade, há poucos dias, né, da data que a gente está gravando hoje o programa, nós perdemos aí uma pessoa da mídia, Paulo Gustavo, que fez muito sucesso e que abalou muita gente. E eu falo do Paulo Gustavo, mas a gente está falando do ser humano. Tem muitas vidas, são mais de 400 mil pessoas que morreram. A gente está falando do ser humano, de uma vida. Mas por que eu estou citando o Paulo Gustavo? Porque ele chegou num estágio, e a mídia trouxe muito isso à tona, que foi o uso até de pulmão artificial. Como que funciona esse pulmão artificial? É comum? Não, Paulo Gustavo foi um caso isolado. Como que é o pulmão artificial? O pulmão artificial ele é usado em casos mais extremos, que o Dr. Diego falou. A intubação ela é utilizada para fornecer oxigênio de uma maneira com uma pressão positiva. E isso, se em casos muito graves, com uma necessidade muito grande de oxigênio, a ventilação ela acaba sendo um problema. E ela acaba lesando o pulmão.
Então, em casos extremos assim, a ventilação no máximo da sua potência... A própria intubação. A ventilação. Em casos absurdamente extremos, que o ventilador ele tem que dar muito oxigênio, muita pressão. E ele pode causar lesão. E ele pode causar uma lesão, que é uma lesão induzida pela ventilação mecânica, mas não temos opção, porque o paciente ele precisa do oxigênio. Sim. Então, em casos muito extremos, em que o ventilador está no seu máximo, a oxigenação não está boa, se utiliza o ECMO ou o pulmão artificial. A explicação é bem simples, na verdade. É que a pessoa fica tentando entender um pulmão artificial, né? O que é um pulmão artificial? Na verdade, o sangue ele é retirado de uma veia, ele passa por um processo de oxigenação, você retira o gás carbônico e o sangue volta oxigenado para o corpo do paciente. Então, você poupa o pulmão, você não tem tanto desgaste quando você tem na ventilação mecânica. Entendi. E nós utilizamos uma estratégia que se chama ventilação protetora, ou seja, com menores pressões no ventilador, protegendo o pulmão do paciente. Agora, onde no Brasil tem essa tecnologia? Porque, assim, não é em qualquer lugar, né? A gente está falando de um caso, como o senhor falou, extremo e uma equipe multidisciplinar totalmente preparada para tratar com esse tipo de procedimento. Onde no Brasil a gente consegue ter esse tipo de tecnologia? No país temos em grandes centros, em grandes hospitais, mas o importante é que você tenha o pessoal treinado para que consiga, e qualificado para conseguir dar uma assistência um pouco mais específica. Então, por exemplo, no hospital que você ficou internada é disponível. É disponível. É disponível. No Hospital Vila Nova Star, no Einstein, Sírio. Então, são centros de referência que podem utilizar o pulmão artificial. Mas, em geral, quando isso é utilizado, tem uma equipe que inclui não só médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, que são habilitados para usar esse tipo de dispositivo. Então, isso também é importante. E não só em São Paulo, em outros lugares do país, em algumas cidades do interior também é disponível. Quando o senhor fala em habilitados, é porque, na verdade, essas pessoas elas fizeram uma especialização para esse tipo de procedimento, né? Em geral, alguns cursos, não é uma coisa tão corriqueira de uso, né? Então, precisa ter uma habilidade para o uso correto do dispositivo. Ela foi bem popularizado com o H1N1, né, que tivemos casos muito extremos de hipoxemia. E hoje em dia utilizamos de uma maneira um pouco mais corriqueira, mas também são casos muito extremos. E então, felizmente, a gente não tem tanta indicação tantas vezes. Bom, eu estou vivenciando esse momento que é o processo pós-Covid, né? E eu tenho uma pergunta, assim, que nem as pessoas vieram me cumprimentar, assim, não, você já pegou Covid e tal. Eu pensei porque as pessoas dão uma relaxada, eu não dei essa relaxada. Na verdade, eu saí, assim, bem assustada, bem preocupada. Eu tô aqui, obviamente, que a gente tem protocolos de segurança, tudo, mas, assim, nada é muito seguro, na verdade, né? A gente, obviamente, tem cuidados. Agora, pode ter esse relaxamento, uma pessoa que já teve Covid e fala, eu tô tranquilo, posso te visitar? A pessoa fala pra mim, eu posso te visitar, eu também já tive. Eu falo, não quero você na minha casa. Na verdade, não. Quando você tem o Covid, o mais comum é que você desenvolva uma resposta à doença, uma resposta imunológica, mas isso não significa que você está imune a pegar outra vez. Sim. Mesmo porque hoje você não tem um tipo só de vírus, uma variante circulante, são várias. Então, se você tem defesa a uma, você pode não ter defesa a outra. Não é uma regra geral que a pessoa se recontamine, mas já existem diversos casos de recontaminação. E mesmo no caso da vacinação, a gente vê que Estados Unidos, por exemplo, está liberando a questão de máscaras. Quando você não tem uma porcentagem grande da população vacinada, isso mesmo a pessoa vacinada não é a recomendação ainda retirar a máscara, né? Então, mesmo que a pessoa tenha, no Brasil hoje, você teve Covid, mesmo se for vacinado, ainda precisa manter o distanciamento, manter máscara, manter as medidas. Eu desde que eu saí do hospital, assim, eu estou isolada, eu continuo mantendo aquilo que eu mantinha antes, né? Porque você sai, assim, eu particularmente, eu senti que eu saí com sequelas emocionais, que a gente vai recuperando aos poucos, dificuldade muita de raciocínio, de completar frases. Às vezes eu me assustava porque eu não conseguia raciocinar para falar alguma coisa, isso me preocupava muito, tanto que essa é praticamente a primeira entrevista que eu estou fazendo. Então, assim, é comum, todas as pessoas passam por esse processo que eu estou passando ou cada um reage de uma forma e quanto tempo dura isso, né?
Eu acho que tem dois aspectos. Um é sobre a própria doença. Então, a gente sabe que a COVID ela faz alguns acometimentos neurológicos, em geral de forma transitória, mas que pode ter déficit de memória, pode... E tem a questão também do trauma psicológico, de passar por uma doença grave, passar por uma intubação. Era um momento especial da vida, que tinha planejado o parto das meninas. Então, claro, isso, por mais que dentro do hospital a gente passe por aquilo, ok, vai embora, depois vem a questão de trabalhar tudo isso, de entender o que aconteceu e realmente não é fácil. Eu olho para vocês, eu me lembro que eu estava no quarto e eu não tinha pego minhas filhas no colo ainda, né? Porque quando nasceram eu não pude ter contato. E quando eu voltei da intubação, que eu voltei meio perdida, né? Fiz vários questionamentos, inclusive, né? Que eu não compreendia naquele momento. E eu me lembro de ter dito para eles que me deixassem sair da UTI para o quarto, que eu precisava ver minhas filhas. E eu me lembro que o senhor falou para mim assim, a gente não nega um pedido de uma mãe, né? Você está na metade, você pega aos 5%, falta um pouquinho. E eu me lembro que eu precisava fazer fisioterapia, meu irmão do meu lado, minha irmã, minha família ali, todo mundo preocupado. E meu irmão enfiando comida na minha boca. E aí ele falava assim, quando o médico vier, você fala que você está muito bem. E na verdade eu estava lutando para ficar bem. Eu me lembro que antes de eu passar pelo processo da intubação, eu consegui até o final do corredor uma vez. E aí, quando o senhor entrou no quarto, que vocês falaram comigo, o doutor Fernando entrou depois também, e aí a fisioterapeuta chegou logo depois dele e falou, vamos andar? Eu fui 4 vezes, parece que eu criei uma força, assim, virei uma coisa... Porque a cabeça da gente é tudo. E a COVID, ela deixa depois essa sequela. Então, realmente é um processo e pode demorar meses, doutor, porque eu sinto que... Para eu estar aqui hoje fazendo essa entrevista, para mim, tudo está sendo milagre na minha vida, né? Mas não é fácil. Sim. O processo de recuperação é que também é assim, imagina que você tinha acabado de ter 2 meninas lindas, então você tinha todo o estímulo para realmente, ao máximo, para melhorar, mas esse estímulo, em todos os casos depois, ele é importante para que a pessoa consiga recuperar, não só a questão respiratória, mas você percebe que teve bastante perda de massa muscular. Nossa, muito! Então, tem algumas outras alterações que são importantes para trabalhar depois, para que você consiga retomar o ritmo normal de vida. Eu saí muito, assim, magra, muito magra. Sem efeito do tratamento do diurético. Eu me lembro que até o senhor comentou isso comigo, né, que realmente era proposital, né, aquele secamento ali que teve. Isso, que a gente falou, em grosso modo, a gente seca o corpo para desidratar o pulmão. E isso é uma medida de terapia intensiva, não é nova, na verdade. Todos os casos de hipoxemia refratária, com muita dificuldade, a gente consegue deixar o balanço um pouco mais negativo, a gente consegue ter uma melhora na troca gasosa. Isso não é nada novo, mas depois de tudo isso, um período longo de sedação que você passou, é quase uma batalha, né? Uma batalha do corpo. A gente passou um pouquinho do tempo, mas esse programa para mim ele é uma missão. De falar, de ser um relato, de ser um testemunho, de falar com você que está em casa, de servir de exemplo, de tudo, né? Então eu peço carinhosamente a minha produção, a Caras, esse espaço para falar um pouco mais, porque é importante. A gente falar, inclusive, sobre vacina. As pessoas ainda estão, né? Tomo vacina, não tomo vacina. Eu até quero dar um testemunho aqui na hora para vocês terem uma ideia de como mexe muito com o emocional e traz um pouco de sequelas. Eu faço programa sem pauta. Eu sento aqui, eu entrevisto médico, eu falo de saúde com muita tranquilidade já há mais de 15 anos. E para vocês terem uma ideia, hoje eu estou acompanhando. Isso daqui para mim já é um motivo de estar olhando, de estar acompanhando. Olha para vocês verem como realmente é um processo. E eu quero compartilhar isso. Eu não preciso sentar aqui e mostrar que eu estou perfeita, que eu estou fazendo tudo lindo, maravilhoso. Esse não é o meu propósito. Meu propósito realmente é mostrar que eu estou aqui, me recuperando, lutando, porque é um processo, é uma luta. Estou com 2 crianças pequenas, né, que estão em casa agora, o coração fica aqui apertado. Mas estou continuando. Doutores, vacina. As pessoas ainda têm dúvidas de qual vacina tomar, quais as vacinas que existem disponíveis no Brasil. Como que está isso? As pessoas estão perdidas.
Hoje, no Brasil, nós temos disponibilidade de 3 vacinas, que é a Coronavac, a Pfizer e a AstraZeneca. As 3 são distribuídas através do governo estadual e federal. É muito importante que as pessoas observem o calendário que o governo coloca em relação a cada estado ou cada cidade, para saber o momento para tomar a sua vacina, e é muito importante que se vacine. Outra coisa, todas as 3 vacinas elas têm segunda dose. Então, um problema que já aconteceu que acontece em alguns países são as pessoas tomam a primeira dose e acreditam que estão completamente imunes e não voltam para fazer a segunda. E, claro, na primeira dose uma parte das pessoas tem imunidade, mas isso vai aumentar com a segunda dose. Então, é muito importante observar o calendário vacinal e comparecer ao serviço de saúde ou na sua faixa etária, ou se você tem comorbidade, e, além disso, voltar para tomar a segunda dose. Então, coloca um lembrete ali, coloca a data que vai precisar voltar, porque isso é muito importante. A pessoa que já teve Covid, ela precisa se vacinar? Deve se vacinar, mesmo tendo Covid. Ai, já vou correr. Eu tô assim, já vou correr. Tem um período mínimo que, estipulado a princípio em 30 dias, e após isso, quem teve Covid também tem que se vacinar. Como o Dr. Diego falou, tem várias cepas e a vacina ela protege de uma gravidade maior de Covid. Bom, a gente tem muita informação. Eu quero que vocês aproveitem essa entrevista para compartilhar, para deixar perguntas. Os doutores vão acompanhar, responder as dúvidas de vocês. Não deixe de tomar vacina, não deixe de se cuidar, proteja-se, use máscaras. A gente está num momento muito delicado e a saúde da gente é um bem tão precioso que a gente precisa cuidar. Eu quero fazer uma pergunta para os dois para encerrar essa entrevista, porque a gente tem muita coisa para falar. Se deixar aqui, ainda mais eu, quero tirar um monte de dúvida. Mas quando eu saí daquela entrevista que eu estava fazendo aqui, que vocês me viram, eu sei que isso é muito corriqueiro para vocês, né? Salvar vidas através, né? Eu sempre falo que Deus acima de tudo, mas como instrumentos de Deus, trazer aí as pessoas de volta. Como que é a sensação de ver um paciente como eu, que estava naquele estado pedindo pelo amor de Deus e me ver aqui agora? É muito emocionante. A gente funciona como se... Imagina suas filhas quando começarem a andar. Então, quando a gente pega ali naquele leito de UTI, entubada, e depois a recuperação, vai para casa, a gente vê no consultório, vê voltando ao trabalho, voltando às atividades. Então, é realmente como se a gente estivesse acompanhando uma criança que está voltando, está começando aí as suas atividades. É muito emocionante. É o que vale a pena, né? É o que vale a pena. Ver as criancinhas, mostrando as fotos das criancinhas, cuidando das criancinhas. Por isso que a gente faz o que a gente faz, né? Eu sou imensamente grata, como eu falei, a todos. E eu quero agradecer a minha irmã, que abriu mão de tudo, que largou tudo para pentelhar a vida desses médicos, para me salvar. A minha irmã, junto com o meu assessor de imprensa, o Paulo Vieira, eles largaram tudo e ela sustentou minha família, ela amparou minha família, não sei nem como que ela teve condição emocional, ela ficou muito abalada, ela demorou muito para me ver e parar de chorar. Cada vez que ela me via, depois que eu saí do hospital, ela chorava. Meu pai chora, até hoje ninguém na minha casa se recupera, eles me veem, eles ficam emocionados. E ela foi muito forte, e Deus foi tão maravilhoso que a minha irmã teve Covid logo na sequência, e Deus não deixou a minha irmã ter nada. Ela ficou em casa, como o senhor sabe, ficou bem, passou bem, porque Deus poupou a minha irmã. Ela já tinha sofrido demais para ajudar a salvar minha vida e do meu irmão, porque a minha família toda ficou na UTI, ficou eu, meu irmão, meu marido, minhas filhas, né? Foi um momento muito difícil. Então eu quero compartilhar isso com vocês, do quanto a família é importante. E a minha irmã foi fundamental na minha vida, ela sabe o amor que eu tenho por ela, agradecer meus pais, meu marido, a todas as pessoas que oraram, que rezaram, a minha equipe aqui, que todo mundo, a Conceição, todas as pessoas, se eu for citar nomes, eu não consigo. Não consigo. Então, eu quero deixar meu muito obrigada a todos vocês, a vocês, doutores, que foram os anjos que Deus colocou na minha vida, e eu enxergo vocês como anjos. Eu vejo uma luz diferente em vocês. Que Deus continue abençoando para que vocês tenham a oportunidade de fazer isso na vida de mais pessoas. Que vocês sejam importantes na vida de mais pessoas. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada. A gente encerra essa entrevista, como eu falei, com toda a emoção, com o meu coração, que eu fiz para compartilhar com vocês, e se cuide. Esse é o meu desejo, que você tenha saúde, paz, amor, empatia, amor ao próximo. Um beijo e até o próximo. Saúde você.